Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. Um jovem de 25 anos de idade é indiciado de ter morto a sua própria esposa, grávida de 4 meses, na cidade da Beira. O fato ocorreu na madrugada de hoje e o indiciado pôs-se em fuga. Esta jovem senhora morreu na madrugada desta terça-feira no interior da sua residência, vítima de golpes de faca desferidas supostamente pelo seu próprio marido, que responde pelo nome de Rodrigues Alves, que anda fugitivo. A vítima, que em vida respondia pelo nome de Dionísia Vicente, estava grávida de 4 meses, caiu estatelada no seio do seu próprio sangue quando tentava a todo custo arrastar-se do seu quarto para fora, provavelmente à busca de socorro. Danúzia Alves, irmã do suposto autor do crime, que esteve próximo da vítima minuto antes de morrer, disse à nossa reportagem que o casal brigava com frequência por razões que nunca soube, mas tudo aparentava que ciúmes eram a principal razão das brigas. Lá para 0 horas, eu acordei a surpresa assim mesmo. Logo estou a ver meu irmão está a sair descamisado, está aí fora. Logo, cunhada começou a vir a gatinhar. Começa a falar cunhada. Logo eu falei, oi. Logo me pega essa perna. Quando me pegou essa perna, disse, dá-me esse bebê aí. Logo eu lhe dei bebê, ele pegou o braço. Quando ele pegou o braço, eu fui acender coisa, lâmpada. Quando fui acender aquela lâmpada, logo estou a ver a cunhada dela está cheia de sangue no quarto. Logo eu comecei a pôr minha filha no colo a chorar. Meu irmão me girou para fora, começou a me dar corrida. Logo eu fui se esconder. Membros desta comunidade, que ocorreram em massa para presenciar esta triste cena, estão espantados com o crime, pois o suposto autor do mesmo é uma pessoa aparentemente simpática. O secretário do bairro aproveitou este crime macabro para apelar aos residentes neste bairro no sentido de serem mais cautelosos no processo de aluguer das suas residências. Bem, segundo a informação do dono da casa, diz que ele ainda não tem um mês na casa. E o apelo que posso deixar para a comunidade é o seguinte, a partir de agora, porque muitas das vezes os nossos municípios têm casa de aluguer e põem pessoas sem informar próprias autoridades da zona. E eles próprios nem sabem de onde veio a proveniência do homem. E nesse caso assim, o homem andou fugitivo, ninguém pode justificar o paradeiro do homem. A polícia já está a investigar o crime, mas até o fecho desta nota de reportagem ainda não possuía nenhum dado consistente sobre o paradeiro do suposto autor do mesmo. 2 menores são obrigados pelo pai a viver trancadas dentro de casa, sem alimentos e água. O caso deu-se na província de Maputo. O progenitor justifica o ato alegando proteção das crianças. Esta é a forma que estes 2 irmãos encontraram para se comunicar com os outros depois de terem sido trancados pelo pai no interior desta residência do tipo 2, no bairro de Xinonanquila, no distrito de Boane. Trata-se de menores de 7 e 5 anos de idade que foram esta terça-feira trancadas pelo segundo dia consecutivo, sem água nem comida. São 2 de 4 filhos de um casal, separado há quase 2 anos. Por que disse papá? Porque eu sei que vai brincar, depois ele chama, depois papai disse para nós não sair mais. Por quê? Porque eu sei que gosta de ir brincar. Quando quer fazer xixi, para não fazer na bacia. Sai a que horas, volta a que horas? Volta à noite e vai às 12. A situação chocou os vizinhos e familiares, mas nada fazem porque temem uma reação violenta do pai. De manhã decidiu sair, voltou à noite. Me ligou minha mulher, disse para as crianças estão trancadas dentro da porta. Disse trancadas dentro da porta por quê? Não me disse. Primeiro mandei embora a mulher, mandei embora o filho dele e mais velho. Fica com isso aqui. Todos os dias bater. Mandou embora por quê? Não sei. Ele não quer ir conversar com outra pessoa. Em casa dele não quer ninguém. Só quer ficar. O filho dele não pode deixar brincar com outra pessoa. A STV foi ao encontro do pai e dos menores no local de trabalho. Gonçalves Mussa diz que tranca os filhos para os educar e revela que na infância também foi acordado pelo pai. É para trancar, eu não vi correto, mas eu vi de que da minha parte, não estou a fazer mal para eles, tá vendo? Eu tive aquilo de que, tá vendo, 1, 2 dias, talvez onde saber de
Se a gente ficar aqui em casa, papai, a gente fica aqui em casa. Tá vendo? Aquela pessoa que depois chama e ele não consegue educar, nem dá nada. Aqueles ficam todos os dias, tá vendo? Todos os dias, tá vendo? Todos os dias tem que fazer a mesma coisa. Sim, eu estou a ver, digo, aquilo ali está a fazer mesmo, eu não fiquei trancado, mas meu pai andava a amarrar com aquilo, fazer aquilo porque meu pai fazia aquilo, não. Até a saída da nossa reportagem do local, os menores continuavam trancados dentro de casa. Juristas ouvidos pela STV avançaram que, caso seja provado que as crianças ficaram encarceradas mais de 12 horas, o pai poderá incorrer ao crime de cárcere privado, punido com penas que variam de 6 meses a 1 ano. De contrário, pode ser punido por maus tratos físicos e psicológicos. O advogado Rodrigo Rocha entende que o pai dos menores pode ser julgado pelo crime de cárcere privado. Do novo Código Penal, que diz que aquele que fizer cárcere privado, retendo por si ou por outrem mais de 12 horas alguém como preso em alguma casa ou em lugar, portanto, não permitindo que essa pessoa tenha a sua liberdade normal, responde pelo crime de cárcere privado e é punido com uma pena de prisão de 1 mês a 1 ano. Temos ainda uma outra norma que poderá estar a ser atacada, que é o artigo 179 do Código Penal, que pune os maus tratos ou sobrecarga de menores, idosos ou incapazes, na medida que diz que é punido com pena de prisão e multa até 6 meses, aquele que tenha ao seu cuidado a guarda ou educação de menores e inflige maus tratos físicos ou psicológicos. Já Ivete Mafunza chama a atenção a violação dos direitos da criança. Para a jurista, o pai poderia ter arranjado alternativas. Já que ele está com uma justificação social, socialmente dizemos que as crianças não podiam prever o mundo, não é? Então, se nós já temos aqui, as temos como nossas filhas, como nossos descendentes, é porque temos que cuidar delas e deveria arranjar uma forma de cuidar. Mais ainda, o senhor eventualmente trabalha, é por isso que sai cedo e trabalha muito, pode até não ter altos rendimentos, mas poderia arranjar alguém que desse o mínimo de atenção. E acreditamos que esta pessoa não é sozinha, tem família e também pode. Se não consegue de per si, e eventualmente a mãe não está por perto, não sei qual é a situação, se não consegue cuidar do seu filho como deve ser, existem formas de tratamento, de cuidados alternativos da criança, previstos por lei. É por isso que existe a adoção, existe a família de acolhimento. Se não consegue cuidar de per si, entrega a uma instituição e essa instituição assim o fará. Quer dizer, não podemos tratar as crianças como criminosas, tratar as crianças e levar maus tratos, estes maus tratos que são estes que essas crianças reclamam e vão pedir comida por meio de grades, por meio de janelas. Isto não é o que o Estado quer quando fala de proteção de direitos das crianças. Os juristas dizem que é possível que o assunto seja resolvido ao nível comunitário sem precisar recorrer ao julgamento. Pela 4ª vez consecutiva, foi adiado para amanhã a legalização da prisão dos 2 moçambicanos detidos com milhões de dólares e euros na fronteira de Sano Garcia. O Ministério Público sul-africano pediu adiamento por ter recebido novas informações das autoridades moçambicanas. Com a intervenção da Procuradoria-Geral da República de Moçambique e da Polícia de Investigação Criminal moçambicanos, o processo ganhou novos elementos e daí que a Procuradoria Sul-Africana pediu o adiamento para esta 4ª-feira do julgamento deste caso que envolve moçambicanos que transportavam dinheiro para a África do Sul. Eu não posso levar a delegação de Moçambique como testemunha aqui no tribunal, eles puderam do outro lado, mas tenho ainda outros testemunhas que eu gostaria que estivessem aqui no tribunal para poderem facultar certos dados ou certos fatos. E nesse momento aqui eu não posso fazer neste momento. Então eu peço que esta causa venha a ser adiada ou para amanhã ou para um outro dia. É a 4ª vez que o Ministério Público sul-africano consegue convencer o tribunal a adiar a fixação das medidas de coação contra Hassan Mohamed Abdulhamed. Esta terça-feira, com uma nova juíza no comando do caso, a Procuradoria apresentou novos elementos, como o fato de Hassan Mohamed ter em sua posse 5 passaportes e destes apenas 2 estão com a polícia sul-africana, um dos quais com visto ainda em dia para Dubai, onde tem uma residência.
e dados da migração sul-africana mostram que os dois detidos atravessam a fronteira entre os dois países frequentemente e sempre juntos, pelo que entende que atribuir-lhes liberdade provisória mediante caução é como permitir que os mesmos fujam, porque há também fragilidades na fronteira entre Moçambique e África do Sul. A defesa diz que tal não procede, porque Hassan Momad tem uma casa na África do Sul e já reiterou que o dinheiro é dele e está a fugir de prováveis sequestros ou assaltos em Moçambique, e que o dinheiro é fruto da venda de aparelhos eletrônicos e viaturas, e que ia à África do Sul fazer compras. E mais, nada mostra que o dinheiro foi roubado, e por isso não há razões para eles continuarem detidos, pelo que propõem um pagamento de uma caução no valor de 90 mil randes no caso de Hassan Momad e 20 mil randes para Abdul Ahmed, que o caracterizam como sendo apenas passageiro e não sabia do transporte do dinheiro. Vou falar do acusado número 2. O acusado número 2 não tem nada a ver com o acusado número 1. A Procuradoria sabe que ele era simplesmente um passageiro e na documentação vem como passageiro. Agora, por que ele está? A defesa acha que não é relevante o envolvimento das autoridades moçambicanas, porque o crime foi praticado na África do Sul, a menos que apresentem provas de crimes que os detidos terão cometido em Moçambique para obter aquele valor, o que 3 semanas depois da detenção ainda não aconteceu. A juíza decidiu adiar o caso e permitir que o Ministério Público leve ao julgamento uma testemunha do Serviço de Imigração sul-africana e, se possível, as autoridades moçambicanas. O tribunal dá a opinião que este caso seja adiado para o dia da manhã. O objetivo é bater mais de 30 oficiais possível receber os oficiais que estão lá na fronteira para poderem dar provas e também qualquer organização, assim como qualquer elemento que possa também dar esse testemunho ou essas evidências. Transferir essa causa para o dia da manhã, isso não afeta aos acusados. Refere que, para além da Embaixada de Moçambique na África do Sul, agentes da Polícia de Investigação Criminal estão a acompanhar o caso e esta terça-feira juntou-se a eles a Procuradora-Geral Adjunto, Amabélia Chukela, que está a coordenar o apoio ao Ministério Público sul-africano. Assim, o Ministério Público sul-africano espera provar esta quarta-feira diante do tribunal as novas alegações e novos fatos trazidos pela migração sul-africana, mas também pelas autoridades moçambicanas. Francisco Manlhate, Gaspar Chirinda, Press TV. Pelo menos 10 pessoas morreram e 32 ficaram feridas no atentado em Istambul, na Turquia. Ainda é desconhecida a origem da explosão. Entretanto, as autoridades turcas suspeitam que a tragédia tenha sido protagonizada por um suicida sírio. A explosão aconteceu na manhã desta terça-feira num bairro turístico perto da Basílica de Santa Sofia e da Mesquita Azul, na cidade turca de Istambul. Citado pela Reuters, o gabinete do governo local informou que a maioria das vítimas, entre mortos e feridos, é alemã. A France Press, por sua vez, é mais concreta, apontando para pelo menos 9 mortos alemães. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que um suicida ligado à Síria seria o autor do ataque, identificado a partir de partes do corpo no local. As autoridades investigam ainda o tipo de explosivo usado e os responsáveis, levantando, contudo, a possibilidade do atentado ter sido cometido por militantes do Estado Islâmico. A Turquia está em alerta desde outubro de 2015, quando bombas explodiram em frente à estação central de comboios em Ankara, deixando mais de 100 mortos. O ataque numa das cidades mais visitadas do mundo ocorre no momento em que a Turquia participa na coligação liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque, ao mesmo tempo em que enfrenta militantes curdos no sul do país. E para comentar em torno deste atentado que aconteceu em Istambul, na Turquia, o Noite Informativa recebe 2 convidados. São eles Carlos Augusto e Biton Viagem. Aos dois, muito boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Bem, como acompanhamos, são 10 mortos e 32 feridos. O bairro histórico de Sultanahmet é uma das zonas mais procuradas pelos turistas. Biton Viagem, esta não é a primeira vez que a Turquia sofre ataques. Lembrar que em outubro do ano passado, um duplo atentado suicida em Ankara fez 102 mortos e mais de 400 feridos. Em julho também aconteceu o mesmo e teve 33 mortos e 104 feridos. Numa primeira fase, as autoridades turcas suspeitavam de que tivesse sido o PKK responsável pelos atentados. O PKK é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, mas depois foi confirmado que de fato foi o Estado Islâmico. Como é que avalia esta situação? Bem, primeiro, permitam-me agradecer mais uma vez o convite que me foi formulado pela equipe da STV
Segundo, cumprimentar a todo telespectador que nos acompanha de casa. Em relação à questão que me é colocada, eu gosto muito que quando analisamos os contornos do terrorismo na Turquia, primeiro termos como observância uma abordagem histórica que, de certo modo, contribui para compreendermos o atual cenário político na Turquia. O problema é que hoje a Turquia vive, sobretudo associado ao terrorismo. Eu primeiro levanto aqui dois fatores que podem estar à volta deste fenómeno. O primeiro fator é a oposição curdo-turca e o segundo fator é a tentativa, neste caso, do avanço do islamismo político. Em relação ao primeiro ponto, nós sabemos que desde, neste caso, o fim da Primeira Guerra Mundial, com o colapso do Império Otomano, nós vimos exatamente a população curda que, ao longo do Médio Oriente, sobretudo na região da Síria, na região do Iraque e mesmo na região da Turquia, sempre tentou construir um Estado, mas que este sonho curdo não tem sido exatamente de fácil operacionalização, sobretudo mesmo a nível da Turquia. Ora, vejamos até que ponto esta questão da oposição curda turca pode eventualmente ser associada a esses últimos contornos do terrorismo na Turquia. É que cerca de 30% do território turco neste caso, cerca de 30% do território turco é frequentado pelos curdos, mas os mesmos ainda não têm aquilo que nós chamamos de autonomia política, autonomia cultural e até em algum momento autonomia administrativa, que os mesmos clamam desde 1970 na Turquia. Porque se formos verificar, é que o nacionalismo turco em algum momento sobrepõe-se a esta necessidade dos curdos poderem construir o seu Estado, alegando questões de desintegração e de insegurança que eventualmente pode colocar em causa aquela que é a soberania, neste caso, do Estado turco. Mas se formos verificar, é que a não, neste caso, legitimação, a não legitimação, neste caso, sob o ponto de vista de autonomia cultural por parte do povo curdo, isto coloca em causa aquela que é a convivência a nível dos grupos étnicos que fazem parte da Turquia. E ora vejamos que uma das últimas posições que nós verificamos mesmo em Ankara é que eles, se não me engano, antes das eleições de junho do ano passado, uma das coisas que foi frisado é que o governo irá, neste caso, lutar, primeiro, contra neste caso, a população curda, que de certo modo sentiram-se intimidados com este posicionamento, sentiram-se ameaçados e sentiram-se num estado de insegurança, o que mais uma vez agudizou as relações entre a população curda com a população, neste caso a população da Turquia. E segundo ponto, o que eles colocavam na sua agenda era a questão do combate ao Estado Islâmico. E nós sabemos que a nível do Médio Oriente nós temos visto, como também temos testemunhado, a tendência por parte do Estado Islâmico em se legitimar como Estado e ocupar um vasto histórico significativo como forma de instaurar aquilo que nós chamamos de califado. Porém, a partir deste posicionamento por parte da Ankara, tanto por parte do Estado Islâmico, como também por parte da população curda, o que eles têm feito é exatamente contornar a possibilidade da operacionalização deste objetivo traçado pelas forças governamentais turcas. Porque, de certo modo, a operacionalização, por exemplo, neste caso, do posicionamento das forças governamentais turcas, que é o combate, neste caso, do separativismo curdo ou mesmo da população curda, de certo modo pode colocar em causa aquela que é a autonomia que tanto este povo luta dentro mesmo da própria Turquia. E, por exemplo, um dos últimos pontos que a Selma coloca cá é que alguns cenários, neste caso, de bombardeamento, a responsabilidade tem sido incutida, tem sido amputada, neste caso, ao PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. É que, se for a perceber, este partido tem como a maioria dos militantes desse partido são curdos. E que, de certo modo, neste caso, eles têm este partido como uma alavanca de esperança, no sentido que o mesmo, tendo uma maioria, tendo uma representação parlamentar,
pode, de certo modo, representar aqueles que são os interesses da população curda. E é claro que a presença, neste caso, a legitimação parlamentar deste partido, de certo modo, coloca em causa aquela que é a soberania do Partido Democrático do Povo, que é o atual partido no poder. E ora vejamos que, responsabilizando o Partido dos Trabalhadores de Kurdistão, que tem como maioria dos apoiantes os curdos, é que, de certo modo, isto constitui uma das estratégias políticas deste partido, no sentido, neste caso, de colocarem em causa aquela que é a legitimidade política do PKK. Mas é preciso que, de certo modo, ainda frisarmos que há possibilidades claras de este partido e, sobretudo, dos seus militantes estarem associados a essas últimas ondas do terrorismo a nível da própria Turquia. Porque, conforme eu dizia no prelúdio do programa, é que a tendência que nós temos verificado por parte dos curdos em criar um Estado este que poderá legitimar a autonomia, quer cultural, quer política, quer económica e até administrativa do povo curdo, e isto pode constituir um grande ganho por parte da população curda, pois este é um sonho que vem desde o fim da Primeira Guerra Mundial, com o colapso do Império Otomano. E neste caso, até hoje, nós temos verificado este empreendimento todo levado a cabo pela população curda como forma de garantir sua legitimidade, sua existência, que de certo modo é colocado em causa pelo partido no poder. Carlos Augusto, foi confirmado que o ataque foi de responsabilidade do Estado Islâmico, mas em algum momento houve acusações, por exemplo, por parte da Rússia, da Turquia estar a ser cúmplice do Estado Islâmico. Faz sentido, e não só, e também disse que esteve a combater o PKK, alegando estar a combater o Estado Islâmico. Bom, de facto, antes de responder a questão que me é colocada, primeiro permito cumprimentar os telespectadores que estão lá em casa, não é? E dizer muito obrigado pelo convite que me foi dado à STV para tentar compreender aquilo que são os fatos políticos internacionais que pairam no nível da arena internacional. Portanto, o meu colega Bitton trouxe a perspectiva histórica, onde fez análise da origem do conflito entre a Turquia e o povo curdo, mas queria fazer uma análise histórica, uma análise teórica em relação ao aspecto que me é colocado. Eu penso que o terrorismo, não é? É um instrumento que alguns autores a nível do sistema internacional usam para materializar o seu interesse político. Não é? É um instrumento que alguns Estados, não só Estados, também alguns grupos não estatais, não é? Usam para materializar aquilo que são os seus interesses políticos. E tendo em conta esse pressuposto teórico em relação ao terrorismo, nós podemos levantar a seguinte questão em relação ao terrorismo na Turquia. Quem são os reais autores que em algum momento preconizaram os ataques terroristas que hoje verificou-se na Turquia? De facto, nós podemos levantar alguns cenários, porque nós, de facto, não temos nesse caso, uma lente prática que nos possa aferir que foi Estado Islâmico, ou foi Estado Turco, ou foi um movimento político que em algum momento suscitou o ataque terrorista na Turquia. Eu penso que podemos levantar o cenário que seja o próprio Estado turco, que em algum momento perpetuou ou usou manipulação estratégica, não é? Arranjou um grupo ou um indivíduo com vista a perpetuar esse ataque e, assim sendo, legitimar as suas ações a nível da Síria. Isto é, o poder político da Turquia, em algum momento, pode perder a legitimidade ou apoio popular em relação às suas ações na Síria, e para legitimar as suas ações a nível, nesse caso, no conflito na Síria, o Estado turco pode, em algum momento, fazer a manipulação estratégica, isto formar um ataque ou um grupo terrorista, não é? E automaticamente lançar ataques e logo culpar, nesse caso, o Estado Islâmico, ou culpar ao povo curdo,
e deste modo, em algum momento lançar ataques contra o povo curdo ou contra o Estado Islâmico a nível da Síria. Mas podemos levantar outro cenário, né? Pode ser que seja o próprio Estado Islâmico, não é, a incitar esse ataque terrorista com vista a retaliar aquilo que são as ações da Turquia a nível da Síria. Mas uma coisa interessante nós temos que pôr aqui na mesa. Eu penso que o povo curdo, em algum momento, é um povo que no Médio Oriente ainda não tem um Estado, ainda não formou Estado. E no período pós-guerra fria, o povo curdo, em algum momento, tende a reclamar, tende a contestar aquilo que são a sua autodeterminação, aquilo que é a sua independência, com vista a formar o Estado. E pode ser esse interesse, não é? Pode ser esse interesse que em algum momento motiva que surja um movimento político ou surja, não é, um movimento, um indivíduo pertencente ao povo curdo. Okay. Carlos Augusto, eu já volto assim, vai continuar com o seu fio de pensamento. Betânia Viagem, o Carlos Augusto esteve aqui a dizer que poderá, de alguma forma, ter sido uma estratégia para o governo turco. Lembrar que está a fazer a maioria português e peruano. Faz sentido, o acabou de referir o Carlos Augusto? Eu acredito que pode fazer sentido, ao mesmo tempo pode não fazer sentido. Permita-me dizer uma coisa, Salma. Eu não quero negar a possibilidade de levantarmos aqui a questão da ocupação, porque se eventualmente este último caso ter sido protagonizado, neste caso, pelas forças governamentais, como forma de responsabilizar ao PKK ou ainda mesmo ao Estado Islâmico, de certo modo isto pode, neste caso, levantar ou credibilizar mais a legitimidade política do HDP, que é o Partido Democrático do Povo, que é o atual partido no poder. Mas é preciso mostrar claramente que há possibilidade, neste caso, de termos que aceitar, que claramente que pode ser a constituir a teoria de conspiração, é só olharmos mais ou menos para o contexto pré-eleições no ano passado. Se formos a ver, é que o Partido Democrático do Povo, com os votos validamente expressos e que garantiram, neste caso, a sua ascensão ao poder, não lhe possibilitaram, neste caso, a construção do governo. E que, de certo modo, foram obrigados a ter que se recorrer a novas eleições como forma de garantir a construção do governo por parte do Partido Democrático do Povo. Segundo ponto é que a legitimidade política do HDP, ultimamente, não tem sido como anteriormente, tem tido esta tendência de decréscimo. Mas quem exatamente tem causado este declínio político do HDP? É claro que é de certo modo, o Partido dos Trabalhadores de Kurdistão. E ora vejamos que, com a existência e a legitimação parlamentar deste partido, de certo ponto pode vir a satisfazer aquele que é o sonho do povo curdo, que é exatamente a construção de um Estado, mesmo dentro da própria Turquia. Mas nós sabemos que a materialização deste sonho coloca em causa a questão do nacionalismo turco, que está associado à questão da integração, porque se eventualmente existir, neste caso, a possibilidade de construção desse Estado, uma das coisas que o atual governo teme é a questão da desintegração, a questão da insegurança e até o hipotecar da soberania turca. Porém, podemos, claro, acreditar que, de certo modo, as forças governamentais poderão protagonizar esta ação e usar a teoria da conspiração como elemento essencial para aumentar a legitimidade política do atual partido no poder, que é o Partido Democrático do Povo, mas também não podemos fugir da possibilidade desses ataques terem sido protagonizados pelos militantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que são os próprios curdos, e até mesmo do próprio Estado Islâmico. Porque eu dizia aqui no início do programa que um dos posicionamentos da Ankara no ano passado esteve associado, neste caso, ao combate, número 1, ao terrorismo protagonizado pelo Estado Islâmico a nível mesmo do Médio Oriente e, sobretudo, aquele que se tem sentido dentro da própria Turquia. Segundo ponto, a ameaça, neste caso, de colocar em causa a existência do povo curdo a nível da Turquia. E é claro que
os curdos, sentindo-se ameaçados pelo posicionamento das forças governamentais ou mesmo do partido no poder, o HDP, e o Estado Islâmico também sentindo-se ameaçado, é claro que os mesmos podem organizar um conjunto de ataques como forma de colocar em causa a possibilidade da materialização deste sonho, porque isto constitui uma ameaça tanto para o povo curdo como também para o Estado Islâmico. Com isto procuramos dizer que aqui há 3 cenários prováveis de serem analisados. O primeiro cenário, a possibilidade mesmo de se levantar a teoria de conspiração que está associado ao próprio partido no poder, às forças governamentais, de terem organizado este ataque como forma de colocar em causa a legitimação parlamentar e político do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e mesmo da própria necessidade da construção do Estado curdo por parte dos curdos. E o segundo cenário é a possibilidade desses ataques serem mesmo protagonizados pelos militantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Por quê é que podemos levantar essa possibilidade? É que diante deste pronunciamento, neste caso do HDP, que é o Partido Democrático do Povo atual no poder, que é de colocar, neste caso, em causa a existência deste povo, é claro que se sentindo no ciclo ou no seio desta ameaça, devem fazer alguma coisa como forma de impor sua existência e de materializar seu sonho. E também o último cenário, que é em relação mesmo ao próprio Estado Islâmico ter protagonizado este ataque, é claro que um dos últimos posicionamentos, neste caso as forças governamentais, é de combater o Estado Islâmico. E nós sabemos que uma das tendências do Estado Islâmico é, neste caso, a expansão do fundamentalismo islâmico associado ao califado. E é claro que, existindo um Estado, a nível do sistema internacional, com um posicionamento contra os objetivos do Estado Islâmico, estes também entram no grupo dos alvos a serem abatidos pelo Estado Islâmico. E este posicionamento, neste caso, do governo turco, de certo modo, pode exatamente ter concorrido para que a própria Turquia sofresse atentados protagonizados pelo Estado Islâmico. Carlos Augusto, volta-se para rever esses 3 cenários. O Partido no Poder, o Estado Islâmico e o PKK. Bom, como me referia, nós, como analistas, não temos conhecimento de fato quais são os reais atores que preconizaram um ataque em Istambul. Nós podemos levantar alguns cenários, e os cenários foram aqui levantados pelo colega Bitone Viagem, mas a questão que nos é colocada, ou quais são os cenários, depois desse ataque terrorista, qual será, em algum momento, a ação do governo turco com vista a retaliar o suposto ataque do Estado Islâmico. Eu penso que, com este ataque, o governo, o poder político da Turquia, pode, em algum momento, suscitar ou fomentar ataques na Síria, com vista a contrapor as posições militares do Estado Islâmico. E também temos um cenário importante. Foram mortos 10 cidadãos alemães. Em algum momento, pode ser em algum momento um aspecto que a Alemanha pode, em algum momento, quebrar o seu silêncio em torno do conflito na Síria. A Alemanha, em algum momento, pode quebrar o seu isolamento em termos de ações, ações ativas no conflito sírio, no sentido de que a Alemanha, depois de ver os seus cidadãos mortos na Turquia, pode, em algum momento, juntar-se à coalizão dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e França, com vista, em algum momento, a incitar, em algum momento, ações militares na Síria. Isso, a nível do sistema internacional, pode marcar um isolamento ou a quebra do silêncio da Alemanha por parte de alguns assuntos de high polity a nível do sistema internacional, uma vez que, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, em algum momento, foi obrigada a ficar no silêncio, a ficar, em algum momento, longe dos grandes eventos do sistema internacional, devido às sanções, devido, em algum momento, as puxões de orelhas que alguns atores internacionais, como os Estados Unidos, como a França, encetou contra a Alemanha. Portanto, depois desse facto que se verificou em Istambul, pode ser um trampolim para a Alemanha parecer que não, o Estado Islâmico também está a afetar a nossa política externa, o Estado Islâmico também está, em algum momento, a pôr em causa a segurança humana de nós cidadãos, e tendo em conta esse aspecto de segurança, nós também vamos entrar na guerra, vamos entrar na Síria com vista, em algum momento, a retaliar aquilo que são as posições do Estado Islâmico. Seria entrar na guerra para atacar a Turquia?
Bom, é impossível. Vamos fazer um breve intervalo, voltando a seguir ainda com esta análise. Até já. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. São os pequenos ganhos que fazem toda a diferença. Por vezes tão pequenos que não lhes atribuímos o devido valor. Achamos que são insignificantes, porque não olhamos para eles como um todo. Vale mais por mim, porque a minha esposa, ela sim, viu mais longe e aderiu ao Trocos do FNB. Poupe você também e passe a depositar o seu troco no FNB sempre que pagar com o seu cartão na POS ou na internet. Agora é fácil juntar uns trocos para aquele capricho que sempre sonhou. Adira já ao Trocos. FNB Moçambique. Como podemos ajudar? Estamos de volta à noite informativa e continuamos com a análise sobre o ataque que aconteceu em Istambul na manhã de hoje. Beton Viagem. Recep Erdogan disse que a Turquia é o primeiro alvo de todas as organizações terroristas que atuam na região porque a Turquia luta contra elas de forma decidida. Bem, para responder a esta questão, convido a olharmos bem para a posição geográfica da Síria, que de certa forma faz fronteira, a parte sul da Turquia faz fronteira com a Síria e com o Iraque. E de certo modo esta posição geográfica é bastante está bem posicionado para materializar aqueles que são os interesses dos Estados Unidos da América no combate ao terrorismo a nível internacional. E se formos a olhar o nível das relações entre a Turquia e Estados Unidos da América, de certo modo podemos, claro, perceber que este engajamento todo por parte da Turquia em combater o terrorismo a nível do Médio Oriente, protagonizado pelo Estado Islâmico, de certo modo influenciado pelo posicionamento norte-americano. E a grande razão que eu invoco é a posição geográfica. E olha só, se formos a ver, é que os Estados Unidos da América usou a base aérea da Turquia como forma, como meio ou como caminho para que o mesmo pudesse protagonizar bombardeamentos a norte da Síria, que é uma zona ocupada pelo Estado Islâmico. Porém, este posicionamento geoestratégico e geopolítico da Turquia, de certo modo, alimenta esta posição da Turquia, que é influenciada pela política externa norte-americana do combate ao terrorismo. Porém, com isto queremos dizer o quê? Que o mesmo posicionamento, neste caso da Turquia, em relação ao combate às investidas do Estado Islâmico, cria algumas implicações que sobrecaem a própria Turquia.
e que, de certo modo, acredito eu que se a Turquia não tivesse enviado por uma política de combate ao Estado Islâmico, tomando em consideração aquela que é a sua posição geográfica, nós não iríamos testemunhar o que estamos testemunhando neste exato momento, que são algumas emboscadas, alguns atentados que são protagonizados pelos Estados Islâmicos. Mas também não devemos condenar este posicionamento da Turquia, porque o terrorismo a nível sistêmico coloca em causa aquela que é a agenda das Nações Unidas, a agenda das Nações Unidas a nível do seu órgão máximo, que é o Conselho de Segurança, que é a questão da manutenção da paz e da segurança internacional. Com isto queremos dizer o quê? Que este posicionamento da Turquia do combate ao terrorismo, de certo modo, responde com aquela que é a agenda do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é a manutenção e a garantia do status quo a nível sistêmico, porque o terrorismo coloca em causa aquela que constitui o interesse internacional. E o interesse internacional, em relações internacionais, designa-se, neste caso, aquele que é o objetivo comum por parte dos Estados que fazem parte, por parte dos Estados membros das Nações Unidas, do sistema internacional. E com isto quero dizer o quê? Que, de facto, é de se parabenizar o posicionamento da própria Turquia, mas é um posicionamento que acredito que, tomando em consideração este seu posicionamento geográfico, irá colocar em causa a sua soberania. Carlos Augusto, o Estado Islâmico, é verdade que em algum momento vem perdendo o seu espaço, mas de um modo geral tem ganhado também bastante espaço. O que está a faltar de fato para que se consiga combater o Estado Islâmico ou o terrorismo de um modo geral? Bom, a questão do Estado Islâmico é muito complexo, uma vez que verifica-se que o Estado Islâmico tem apoio de alguns atores internacionais que têm uma pujança econômica, não é? Uma pujança de capacidades militares e também de mobilização em termos de liderança, não é, muito grande. Portanto, devido a esse apoio de capacidades que o Estado Islâmico recebe, portanto, da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, da França e outros atores, em algum momento implícito, isso deixa que o Estado Islâmico tenha capacidades militares que, em algum momento, tenha facilidade de incorrer algumas ações lá na Síria e no Iraque, e, em algum momento, torna difícil combater o Estado Islâmico. Mas tem outro fator, para além da capacidade, a questão de vontade política. Eu penso que ainda não há uma vontade política, não é? No sentido de que a comunidade internacional está dividida no sentido de cada ator, cada ator, em vez de reparar, não é? O Estado Islâmico como uma ameaça comum, não é? Em algum momento usam o Estado Islâmico como um instrumento suscetível de garantir a materialização de seus interesses. Como eu me referi à Arábia Saudita, que é um dos grandes autores que apoia o Estado Islâmico, e, por outro lado, temos a Rússia, temos a Síria e outros autores que lutam ou, em algum momento, lutam contra o Estado Islâmico. Portanto, de um lado, nós podemos verificar que a comunidade internacional ainda não vê o Estado Islâmico como uma ameaça comum, e esse fator, nesse caso, essa divisão de interesse de cada Estado que leva, em algum momento, o Estado Islâmico a ser uma ameaça, quer dizer, leva o Estado Islâmico a não ser combatido ou a não ser eliminado a nível do sistema político internacional, ou mesmo a nível da Síria e do Iraque. Betânia Viegas, isto também aconteceu na Turquia. A Turquia, em algum momento, também não olhou para este assunto como o Estado Islâmico como assunto comum, e eu também como assunto dos outros. É aquilo que eu digo, que o grande erro em relação ao terrorismo é que muitos dos Estados pensavam que fosse um assunto meramente dos Estados Unidos da América. Porque se formos a ver, se formos analisar com profundidade a origem do terrorismo a nível do Médio Oriente, de certa medida teve como origem a política, algumas ações que tiveram como consequência a má aplicação da política externa norte-americana nesta zona. Ora, vejamos no Iraque, é que a queda de Saddam Hussein
de certo modo, condicionou a expansão do terrorismo naquela região. E se formos a recorrer à história, a política externa dos Estados Unidos da América é que, de certo modo, colocaram em causa a soberania do Iraque e a queda do regime de Saddam Hussein. Porque Saddam Hussein era contra aqueles que eram os objetivos, neste caso da política externa norte-americana, naquela região. E se formos a ver, Estados Unidos da América pediram uma intervenção militar da NATO nesta zona e criaram esta onda do terrorismo. E a maioria dos Estados... lutaram com a queda do regime de Saddam Hussein, apoiando, neste caso, os civis, que mais tarde transformaram-se em terroristas e tornaram o Iraque num quartel de terrorista. E olha que, numa primeira fase, a maioria dos Estados tiveram um posicionamento de indiferença, no sentido de que não, o terrorismo, como ainda não afeta aqueles que são os nossos interesses, porém não temos o porquê de intervir nesta situação. Mas uma das coisas que se esqueceram é exatamente o efeito que o terrorismo tem a nível do sistema internacional. Porque o que é que acontece? É claro que, numa primeira fase, não tendo sido terrorismo um assunto meramente que toca ou que coloca em causa aqueles que são os interesses norte-americanos, os outros Estados demonstraram indiferença, o que temos verificado hoje é que não. O terrorismo não é apenas um assunto que coloca ou choca com aqueles que são os interesses dos Estados Unidos, mas também com aqueles que são os interesses de todos aqueles Estados que têm, neste caso, um complexo de relações com os Estados Unidos da América e que exatamente também o seu posicionamento geográfico pode sofrer todos os ataques protagonizados por esse grupo. E agora vejamos, por exemplo, numa primeira fase nós tínhamos um Estados Unidos da América que lutava sozinho contra o terrorismo. Mas numa segunda fase nós já vimos a intervenção por parte da Rússia devido aos contornos que o terrorismo está adquirindo a nível sistêmico. Por que eu digo isto? É que, se formos a ver, o modus operandi do Estado Islâmico, de certo modo, coloca em causa aquela que é a agenda das Nações Unidas ligadas à preservação da integridade física. Estou-me a referir à questão dos direitos humanos. E a questão dos direitos humanos não compete apenas à responsabilidade de ser garantida pelos Estados Unidos da América, não, mas sim por todos aqueles Estados que fazem parte das Nações Unidas e que lutam pela manutenção da paz a nível sistêmico. E hoje nós temos visto um sistema internacional cuja a maioria dos Estados optam por aquilo que chamamos de coligação internacional na luta contra o terrorismo a nível do sistema internacional. Portanto, qual deve ser o papel, a esta altura, da comunidade internacional, Carlos Augusto? Bom, eu penso que o terrorismo é condenável, não é? Por alguns Estados, não é? Eu penso que o terrorismo é um instrumento, como me referia, é um instrumento suscetível de garantir, não é, a materialização dos interesses dos Estados. Em algum momento, não é, a comunidade internacional está dividida porque, para alguns, o terrorismo é um instrumento com vista a alcançar um certo interesse político, não é? E para alguns, não é, o terrorismo pode ser uma ameaça à segurança, pode ser uma ameaça àquilo que é a segurança do Estado, à soberania. Portanto, devido a essa divisão de interesses, em algum momento torna difícil combater o terrorismo a nível do sistema internacional. E, para mim, eu penso que a comunidade internacional, não é, as Nações Unidas no geral, devia em algum momento mobilizar forças a nível dos seus Estados-membros com vista a combater, com vista a eliminar essa ameaça. Eu penso que isso é o ideal, mas na prática, devido ao realismo político dos Estados, não é, devido à política, não é, o interesse nacional dos Estados, esse ideário, em algum momento, torna-se utópico, uma vez que os Estados Unidos, quando combate o terrorismo, tem um interesse a defender. A Rússia, quando vai à Síria combater o Estado Islâmico, não é, por exemplo, tem um interesse a defender. De facto, é devido a essa divisão de interesse, essa incompatibilidade de interesse, que deixa o terrorismo, em algum momento, como um fenômeno difícil de combater. Salmo, mesmo
queria secundar a resposta do colega Carlos. Eu acho que uma das vias essenciais que pode exatamente de certo modo, criar condições do combate ao terrorismo a nível sistêmico é a reformulação da política externa das potências, das superpotências, sobretudo dos Estados Unidos da América. Por que eu faço o convite à necessidade da reformulação da política externa norte-americana? Primeiro, deixe-me fazer um convite a uma obra muito consultada ultimamente, que de certo modo fez uma previsão em relação aos últimos cenários que o sistema internacional tem vivido. A obra do Paul Samuel Huntington, Choque entre as Civilizações. Uma das coisas que Paul Samuel Huntington sempre alertou é que os conflitos no contexto pós-Guerra Fria não serão mais de ordem econômica, não serão mais de ordem política, de ordem social, mas sim de ordem civilizacional. De ordem civilizacional por quê? Porque nós temos verificado, a nível do sistema internacional, uma tendência por parte dos Estados Unidos da América em universalizar a civilização, a civilização ocidental. Isso quer dizer o quê? O que deve predominar no sistema internacional são as democracias liberais. Todo outro valor que é contrário à democracia liberal deve ser combatido. Para dizer que a civilização ocidental deve ser o topo, deve ser o espelho das nações a nível do sistema internacional. E, de certo modo, esta tendência por parte dos Estados Unidos da América é universalizar os seus valores, colocam em causa os outros valores, sobretudo o islamismo, que também, de certo modo, eles não lutam pela supremacia ou hegemonia do islamismo. Não. Mas sim garantir a existência deste valor. Que, de certo modo, este valor coloca em causa aquela que é o interesse dos Estados Unidos da América, é universalizar os seus valores. Com isto quero dizer o quê? Que aqui deve-se fazer um convite aos Estados Unidos da América no sentido de reformularem a sua política externa. O que nós estamos a dizer é que devemos construir um sistema internacional, mas multicivilizacional, pluricivilizacional. Em que dimensão? Os valores ocidentais, a democracia ocidental, ela será preservada, mas a mesma não pode colocar em causa os outros valores, porque colocando em causa os outros valores é uma clara demonstração de que os mesmos são inúteis. E uma das coisas que nós temos que ter como povo é o respeito pelo valor alheio, é o respeito pela cultura alheia. E o que temos verificado, por exemplo, a nível mesmo do Médio Oriente, os últimos acontecimentos na Líbia. Nós tínhamos uma Líbia que, de certo modo, tinha um valor político que, para os Estados Unidos da América, era associado à ditadura. E, de certo modo, esta ditadura colocava em causa aquela que foi a doutrina Truman. A doutrina Truman, que exatamente foi o combate. A doutrina Truman estava associada à questão da expansão, neste caso, daqueles que são os valores definidos pelos Estados Unidos da América, que são as democracias liberais. E a Líbia é o que é hoje. A Líbia foi colocada numa posição que nenhum Estado, aliás, a nível do continente africano, esperava. Os valores que eram definidos pelo Muammar Gaddafi entraram em declínio. Mas de que forma os mesmos entraram em declínio? Porque nós vimos os Estados Unidos da América extremamente radical em relação à política doméstica da Líbia. Então, o que nós pedimos é que devemos construir um sistema internacional, mas multicivilizacional, sob o ponto de vista de valores,
um sistema internacional onde não podemos impor valores, porque a imposição de valores vai nos alastrar a um conflito civilizacional, a um conflito cultural, porque a intolerância civilizacional e a intolerância cultural, de certo modo, é a condição sine qua non para o emergir de clivagens culturais a nível sistêmico. Porém, o grande apelo que se faz é a reformulação, é que os Estados Unidos da América devem reformular sua política externa como condição necessária para a construção de um sistema internacional mais pacífico, um sistema internacional mais coeso, um sistema internacional mais tolerante. Bem, vamos ao nosso segundo tema de análise. O presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, garantiu ontem na cidade da Beira que a Igreja Católica já mostrou a sua prontidão em mediar a tensão política no país e que sabe que o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, está disposto a ajudar o país a sair da situação política em que se encontra. Afonso Dhlakama falava num dos estabelecimentos hoteleiros da cidade da Beira, numa teleconferência perante jornalistas e membros séniores do seu partido, entre eles o segundo vice-presidente da Assembleia da República, deputados da Assembleia da República, secretário-geral deste partido, assim como diversos líderes de base da Beira. A Igreja Católica já manifestou a prontidão. Não pode só essas coisas de mediação, sabe? É preciso que ambos lados estejam disponíveis. É preciso também que o governo Frelimo também demonstre esta boa vontade, não é? E também tenho indicações que o presidente Zuma está disposto a ajudar os irmãos moçambicanos. O presidente de Renamo reiterou que ele e o seu partido, independentemente dos acertos que forem encontrados entre o governo, a Renamo, a Igreja Católica e o presidente sul-africano, para a mediação da crise política no país, a partir de março, irá governar nas províncias onde ganhou. Março já chegou. O Jacob Zuma não é para dar, não é para resolver tudo. É para ajudar, para estar no meio entre a Renamo e a Frelimo, para que haja de facto soluções entre a Frelimo e a Renamo, porque qualquer instabilidade em Moçambique pode afetar a África do Sul. Afonso Dhlakama voltou a reiterar que a governação nas províncias onde ganhou não será com recurso a armas de fogo. Um ataque militar não é anunciado ao inimigo. Estamos a anunciar a governação pacífica. É só chegar em Marinha de dia, dizer ao administrador de Marinha: olha, já não é administrador. Quem está aqui substituir neste momento é esta senhora Teresa. Antes de falar aos jornalistas, Dhlakama esteve a falar também por via telefónica durante mais de uma hora aos seus membros, onde lhes garantiu que ainda está em Gorongosa e bem de saúde. Vamos a um brevíssimo intervalo, a seguir acompanha a análise deste tema. Até já. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Porque o que você pensa conta. Reservamos-lhe um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu, das 18 às 19h30.
Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. E continuamos com a nossa análise. Carlos Augusto, como acompanhamos, Afonso Dhlakama garantiu ontem que o presidente sul-africano Jacob Zuma e a Igreja Católica manifestaram prontidão para mediar o conflito político-militar em Moçambique. Será que é desta vez que colocamos um ponto final à tensão política no país? Bom, eu penso que na mediação, para quem estuda a conflitos e negociação, sabe muito bem que as partes terciárias, que são os mediadores, facilitadores ou agentes de bons ofícios, desempenham um papel muito importante com vista a alcançar um acordo de paz, um acordo político, quando duas partes políticas estão a negociar. Em algum momento, em relação ao conflito governo-Renamo, eu penso que as terceiras partes, sim, podem ser um fator importante para que em Moçambique vivamos a paz, para que em Moçambique vivamos um ambiente de estabilidade política, mas é muito bom que nós tenhamos a convicção que, para que nós tenhamos um acordo de paz entre o governo e a Renamo, a batata quente está, nesse caso, no governo e também na Renamo. Isso significa que não é o Jacob Zuma ou a Igreja Católica que pode trazer a paz em Moçambique. Eu penso que a paz, para que haja paz em Moçambique, é necessário que haja vontade política por parte do governo e também por parte da Renamo. Só a vontade política das duas partes políticas é que nós podemos alcançar uma paz a nível do nosso Estado. Mas eu penso que temos que analisar o significado político, não é, do pedido ou da mediação, não é, da possível mediação de Jacob Zuma e a Igreja Católica. Primeiro temos que saber que Jacob Zuma é chefe de Estado da África do Sul e a África do Sul é um Estado que tem interesses geopolíticos a nível de Moçambique, uma vez que a África do Sul controla alguns recursos estratégicos em Moçambique, como por exemplo gás natural em Panditimane, no Sazol, aliás em Inhambane, e também temos o controle de areias pesadas de Moma e outros recursos estratégicos que a África do Sul em algum momento tende a controlar a nível do Estado. Eu penso que talvez seja esse interesse geoestratégico que em algum momento motiva a África do Sul, motiva em algum momento alguns autores, não é, da África do Sul a mediarem ou a ter em algum momento um interesse na mediação do conflito político Renamo. Mas também temos que ver... A sugestão é da Renamo, vem da Renamo. Sim, a sugestão vem da Renamo, mas a África do Sul, nesse caso o presidente Jacob Zuma, também tinha, não é, tinha em algum momento o poder de dizer não ou sim. Se diz sim, qual é o interesse político ou quais são as suas reais motivações que te levaram a dizer sim, eu concordo, eu vou mediar o conflito Renamo-governo. Então, sendo assim, nós temos que levantar algumas hipóteses. Talvez haja interesses estratégicos, não é? Que em algum momento motivaram o presidente da África do Sul a mediar o conflito ou a dar a sua vontade política de mediar o conflito, ou mesmo também tenha o interesse de ver Moçambique em paz, ver Moçambique em ambiente de segurança, uma vez que a África do Sul detém de alguns controlos de recursos em Moçambique e, assim sendo, a África do Sul tem interesse de ver, não é, Moçambique no ambiente de paz, com vista também com vista a controlar os recursos que Moçambique tem. Agora, a Igreja Católica, sabemos muito bem que tem um interesse imaterial, não é? Uma vez que a Igreja, em algum momento, preconiza um ambiente de paz, harmonia na sociedade. Talvez seja esse o interesse da Igreja Católica mediar o conflito, mas também nós temos que levantar a hipótese que a Igreja Católica é chefiada lá no Vaticano, né? E o Vaticano, em algum momento, tem uma organização religiosa, sim, mas também controla a economia mundial, no sentido de que o Vaticano, em algum momento, tem um poder econômico, tem um poder de liderança, e talvez esse interesse econômico que o Vaticano, em algum momento, tende, entre aspas,
a evidenciar sobre o sistema internacional e os motiva a mediar o conflito Renamo-governo. Mas eu penso que para que haja paz, é necessário que as partes principais, o governo Renamo, tenham vontade política e não são necessariamente terceiras partes que vão garantir uma plena paz em Moçambique. Bem, eu já volto a si para perceber melhor essa questão da interferência do Vaticano. Betônio Viagem, a Câmara parece estar otimista em relação aos possíveis mediadores e se chegar a uma solução no caso da tensão política no país. Nós já tivemos outros mediadores internacionais. Que mais-valia que pode trazer Jacob Zuma e a Igreja Católica? Eu prefiro chamar isso de um otimismo estratégico, porque não acredito que a figura de Jacob Zuma e da Igreja Católica possam ser atores principais no processo da manutenção da paz em Moçambique. Por que eu digo isto? Conforme já havia avançado a Selma, nós já tivemos a intervenção de outros atores no diálogo político e, sobretudo, no processo negocial, que teve cerca de 100 rondas e que as mesmas não conseguiram trazer a paz que os moçambicanos tanto almejam desde a assinatura do Acordo Geral de Paz em 92, que é a paz efetiva. Com isso, quero dizer o quê? Que os atores principais capazes de garantirem a manutenção da paz e garantir, ou seja, transformar Moçambique num Estado exemplar, do ponto de vista de estabilidade política, são os principais atores, neste caso, as principais partes contratantes do processo negocial, que é a Renamo e o governo. E é claro que a vinda da figura de Jacob Zuma, aliás, se formos a fazer uma análise do ponto de vista individual da pessoa de Zuma, a nível mesmo da África do Sul, é uma figura não consensual. É uma figura que levanta muitas inconstentações por parte do povo. E até que ponto uma figura como Jacob Zuma, que de certo modo não consegue resolver com aqueles que são os principais problemas do seu país, a corrupção, a questão da fome, a questão do analfabetismo, a questão da xenofobia, vai mediar um conflito que ocorre fora da sua área de jurisdição. Fora da sua casa. Fora da sua casa. E aí nós levantamos essa possibilidade de um otimismo estratégico por parte da figura do Afonso Dhlakama. Com isto quero dizer o quê? Que não serão as terceiras partes envolvidas no processo negocial que vão garantir a construção de uma paz efetiva em Moçambique, mas sim as principais partes contratantes deste processo, que é a Renamo e o governo. Porém, com isto... Mas também a Renamo deixa claro que não são todos os aspectos que serão mediados por Jacob Zuma. Aí a questão que nós colocamos é qual é a razão do convite de Jacob Zuma? Será que é para a resolução de uma parte e a outra parte quem irá resolver? Porque o que nós queremos, Selma, dentro do nosso artefato político, é aquilo que nós consideramos de consciência do que deve ser negociado. E as partes já têm a consciência do que deve ser negociado, mas o que acontece é que não há vontade para a satisfação desses pontos. Selma, não se vai construir estabilidade nenhuma, não se vai garantir paz nenhuma se a Renamo não entregar as suas armas e se o governo não responder com aquele que é o pedido da Renamo, que é a despartidarização do aparato público. Porque estamos a dizer o quê? É que o entrave para a paz são as armas que estão sob tutela da Renamo e é exatamente o controle de todo o aparato institucional conforme alega a Renamo por parte do partido no poder. Para dizer o quê? Que se porventura a Renamo for entregar as armas, nós vamos entrar naquilo que eu chamo de renascídio.
o suicídio da própria Renamo. Porque uma das coisas que garante a legitimidade política da Renamo dentro do nosso xadrez político são as armas que a mesma usa como cavalo de Troia para a satisfação dos seus interesses. E temos uma Renamo que também alega que não. Se de facto as instituições do Estado não forem despartidarizadas, não há condição para se chegar à paz. Então a questão que eu coloco é: será que Jacob Zuma vai conseguir convencer a Renamo de entregar as armas a quem é do direito? Será que Jacob Zuma vai conseguir consciencializar o partido no poder a despartidarizar as instituições do Estado? E está mais que claro que Jacob Zuma não tem competências, acredito eu, sob o ponto de vista motivacional, capaz de exatamente repor a paz que os moçambicanos colocam. Com isto, Selma, quero dizer que aqui o problema entre a Renamo e o governo é local, é doméstico. E nós não precisamos da comunidade internacional para poder intervir, porque já... Que deve ser desenvolvido a nível doméstico. Deve ser desenvolvido a nível doméstico, porque, olha só, Selma, se formos a ver a nível sistêmico, aquele que é o posicionamento do nosso Estado no processo da resolução dos conflitos a nível do continente africano. Moçambique tem sido um Estado exemplar. Nós conseguimos mediar casos de sucesso a nível do sistema, a nível do xadrez africano. E então, por que não conseguimos resolver este assunto que exatamente coloca em causa as aspirações do povo moçambicano? Por que a necessidade de ainda termos que invocar a figura de Jacob Zuma e invocar a Igreja Católica para servirem da terceira parte, neste caso que é a parte negociadora do processo negocial? Então, o que eu sempre digo, Selma, é que o que nós precisamos não são os atores externos no processo negocial, mas é a vontade política por parte das principais partes contratantes, a Renamo e o governo. E se essa vontade não caracterizar estas partes, nós jamais iremos alcançar a tal paz almejada. E olha só que eu vou dizer o seguinte: os partidos políticos são atores racionais dentro de um campo político onde ocorrem relações de poder. E todo empreendimento político da Renamo tem como objetivo, de certo, num determinado sentido, ofuscar todo mandato de Filipe Jacinto Nyusi. E olha que, ofuscando o mandato de Sua Excelência Presidente da República, de certo modo, isto pode vir a beneficiar a Renamo nas eleições intercalares e gerais em 2018 e 2019. Já volto para si para falar sobre este ofuscar o mandato de Filipe Nyusi. Carlos Augusto, nesta questão da vontade política, do seu ponto de vista, acha que há vontade política por parte das duas partes? É lembrar que Afonso Dhlakama acusou Filipe Nyusi de estar a fazer falácia enganosa e fantochada quanto aos convites endereçados a Renamo. Bom, a questão de vontade política é algo intrapartidário. Nós, como analistas, nós temos que analisar aquilo que são os interesses envolventes no conflito. Eu penso que a Renamo, em algum momento, como um partido político, tem um interesse de fazer a conquista do poder político, tem um interesse de influenciar aquilo que são as decisões que ocorrem a nível do sistema político moçambicano. E o governo, em algum momento, também como uma unidade política, tem um interesse de fazer a manutenção do poder político, não é? Tem um interesse de fazer o controle do poder político. Portanto, há uma relação entre a vontade política, de uma forma declaratória, com o interesse. Se o interesse, em algum momento, o interesse de cada unidade política, do governo e a Renamo são incompatíveis, automaticamente nós podemos ter dificuldade de alcançar uma paz, podemos ter dificuldade de alcançar aquilo que são um acordo político entre o governo e a Renamo. Portanto, as partes, em algum momento, vêm ofuscadas, em algum momento, a parte de vontade de uma paz, de um acordo político, devido ao fator de interesse partidário que, em algum momento, as partes têm. Mas eu penso que, para o bem de Moçambique, para que nós consigamos alcançar o desenvolvimento econômico a nível do nosso Estado, é necessário que tenhamos o aspecto de segurança,
o aspecto de estabilidade política a nível do Estado garantido, porque se nós não temos uma paz, em algum momento não podemos atingir aquilo que são os projetos, não é, que os políticos, nesse caso que o governo tem, de ver o Moçambique desenvolvido. Assim sendo, é necessário que o governo e a Renamo, não é, deixem os seus interesses políticos do lado, deixem aquilo que são o seu interesse particular e defendam o interesse do povo moçambicano, que é, em algum momento, a defesa do Estado, a segurança do Estado moçambicano, mas também ver um Estado desenvolvido, ver um Estado estável. Porque se as partes, o governo Renamo usam, não é, as matas, usam o aspecto de hard power, que é o conflito, guerra, como uma forma de conquistar ou fazer a manutenção do poder político, eu penso que quem sai a perder é o povo, porque as infraestruturas básicas, que em algum momento os impostos contribuíram para a construção, serão destruídas. Em algum momento as vidas humanas também serão destruídas devido a esse choque, a esse conflito armado que em algum momento verifica-se em Moçambique. Quando falávamos dos possíveis mediadores, que seria a Igreja Católica e Jacob Zuma, falava do Vaticano. Que interesses é que o Vaticano poderia ter nesta mediação? Bom, nós conhecemos qual é a natureza do Vaticano. É uma entidade religiosa e, em algum momento, em termos declaratório, o Vaticano tem o interesse de garantir aquilo que é a harmonia social, de garantir aquilo que é a paz a nível da sociedade mundial e não só, a nível do Estado moçambicano. Portanto, em termos declaratório, nós temos esse interesse de garantir, o Vaticano garantir aquilo que é a harmonia social a nível do Estado, isto é, de ver uma Renamo e também o governo alcançarem um acordo político, não é? O Vaticano, em termos declaratórios, tem o interesse de ver Moçambique em paz, de ver um acordo político alcançado entre o governo e a Renamo. Isso em termos declaratórios, mas nós sabemos que o Vaticano, em algum momento, para quem estudou a história, na Idade Média, o Vaticano estava relacionado com o poder, nesse caso, do Estado. Em algum momento, o Vaticano, não é? A Igreja Católica, em algum momento, era uma unidade política que conquistava espaços geopolíticos, não é? Que em algum momento confundia-se com o Estado. E tendo em conta esse aspecto histórico, não é? Que até hoje tem raízes que evidenciam isso, eu penso que também tenhamos alguns interesses geoestratégicos, não é? Uma vez que em Moçambique, sabe-se que a Igreja Católica tem o controle de várias infraestruturas a nível do Estado e pode-se levantar, em algum momento, esse interesse geoestratégico como um fator, uma motivação que pode levar o Vaticano a mediar o conflito Renamo-governo. Isso em termos de hipótese, não é? Mas em termos declaratórios, nós sabemos que o Vaticano é uma entidade religiosa que tem como objetivo principal garantir a harmonia social, de garantir aquilo que é o bem-estar da humanidade e esperamos que, de facto, seja esse motivo que levou o Vaticano a declarar em relação ao conflito Renamo-governo, suscitar a sua mediação, de modo que alcançamos a paz em Moçambique. Betônio Viagem, quando falava de ofuscar Filipe Nyusi, a minha questão é: quem tem interesse em ofuscar Filipe Nyusi e de modo a beneficiar a Renamo? Eu dizia o seguinte, Salma, e como sempre tenho considerado, os partidos políticos são atores nacionais. E dentro do campo político moçambicano, uma das coisas que os mesmos fazem é maximizar suas estratégias como forma de legitimar sua existência política, legitimar seu capital político. E a Renamo, se formos a ver, por exemplo, nas eleições passadas, se formos analisar o contexto pré-eleitoral, todo empreendimento, todo mundo acreditava que a Renamo teria um decréscimo político jamais visto na história eleitoral em Moçambique. Mas a sua estratégia, neste caso, o soft power usado pela Renamo, de certo modo veio contrariar aquela que era a perspectiva dos moçambicanos. E o que é que acontece? É que no contexto pós-eleitoral, conforme o contexto pós-eleitoral analiso a partir do momento da tomada de posse, neste caso, no dia 15 de janeiro,
de 2015, no ano passado, se formos ver, nós temos visto uma Renamo que primeiro recorre à ameaça como forma de fazer sentir aqueles que são os seus interesses. E olha só, que estas ameaças acabam ofuscando outras atividades econômicas, culturais e sociais. Todo mundo, tanto a nível externo, tanto a nível doméstico, quando procuramos analisar a situação do país, apenas nos cingimos a questões de ordem políticas. Nunca olhamos para empreendimentos econômicos. Ninguém até hoje procura questionar, procura apreciar as grandes infraestruturas que constituem a herança do mandato do presidente cessante, o Armando Emílio Guebuza. Ninguém hoje procura mais ou menos olhar para as vias de expansões. Ninguém hoje procura olhar para aqueles que são, de algum modo, empreendimentos econômicos que, de certa forma, colocam Moçambique numa posição privilegiada a nível regional, a nível continental e até mesmo a nível sistêmico. Não se olha ou dá-se mais ênfase para os aspectos políticos? Não se olha porque dá-se mais ênfase a questões de ordem política. E quem exatamente nos faz... Ou seja, nós, todos os moçambicanos, são obrigados a olharem para a situação política, porque nenhum empreendimento econômico faz sentido se não estamos num estado de paz. Então, o que acontece é que a Renamo aproveita-se deste jogo político como forma de ofuscar outras atividades que, de certa forma, podem galvanizar e colocar, neste caso, a posição do governo num estágio cimeiro. Então, eu acredito que o empreendimento político da Renamo, de certo modo, procura ou tenta ofuscar aquela que é a ação do recém-governo nomeado, sobretudo as suas atividades, e nos condena, obrigando-nos a centrar toda a atenção a questões de ordem políticas. E o que vai acontecer é que sempre vamos culpar o governo, sempre vamos culpar o mandato do Filipe Jacinto Nyusi, no sentido de que não, foi um mandato que nos levou a um colapso político, foi um mandato que de consensual não trouxe nada, foi um mandato que, sob o ponto de vista de paz, a tal paz almejada pelos moçambicanos não foi alcançada. Mas, Selma, se fores a ver, é que logo após a tomada de posse e daquele que foi o belíssimo discurso da pessoa do Presidente da República, nós vimos o empreendimento de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi a nível do país, em que 2 encontros foram marcados com a figura do Afonso Dhlakama. E hoje, me sinto extremamente pasmo quando vejo uma Renamo que exatamente alega que os convites de Sua Excelência são esvaziados de conteúdo. E se são de facto esvaziados de conteúdo, por que a Renamo não cria conteúdo para atingirmos a paz almejada pelos moçambicanos? Com isto quero dizer o que é, Selma? Que nós sempre temos que olhar para os partidos políticos como atores estratégicos que procuram maximizar as suas estratégias. Então, eu sempre faço esse convite, que o diálogo político, para mim, eu considero como um prolongamento daquilo que eu chamo de brincadeira política. Esta brincadeira que, de certo modo, está mais associado à não satisfação daquele que é o macro-interesse do povo moçambicano, que é a manutenção da paz efetiva. É por isso que eu afirmei, de uma forma categórica, que, de facto, todo empreendimento político da Renamo tem como objetivo ofuscar, neste caso, toda a agenda do atual governo e da pessoa, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, com um grande objetivo por parte da Renamo, que é exatamente aumentar o nível de sua legitimidade política. Porque se de facto a Renamo não recorresse a esse tipo de estratégia, nós iríamos verificar o declínio político deste partido, e este declínio poderia consequentemente reduzir o número de representação a nível parlamentar, a nível da Assembleia da República e a nível das Assembleias Provinciais nas eleições que se avizinham em 2018 e 2019. Carlos Augusto, se de fato assumirmos que
é uma estratégia da Renamo? As ameaças que a Renamo faz é uma estratégia política para ofuscar Filipe Nyusi? Poderemos também considerar que o fato dele não estar na arena política, não tenha aparecido, apenas aparece via telefone, poderá também ser uma estratégia? Bom, a questão que nos é levantada aqui é que a Renamo, como uma unidade política, como um partido político, em algum momento, tem esse interesse de conquistar aquilo que é o poder político moçambicano, isto é, de controlar aquilo que é o poder real. O poder real é controlar os recursos que Moçambique tem. Como, por exemplo, temos gás natural, temos carvão mineral, temos ouro, temos o cobre. Não é? Esses recursos, em algum momento, são um fator de atração política. Isto é, a Renamo, como unidade política, tem o interesse de controlar esses recursos. Talvez seja a motivação, essa motivação que leva a Renamo, em algum momento, a usar o ar de pau, a usar a guerra, a usar a força, como um instrumento suscetível de alcançar o seu interesse político, como um instrumento de pressionar ou influenciar o governo a dar aquilo que é o seu interesse, que é controlar o poder real em Moçambique. Portanto, sabe-se muito bem que o presidente da Renamo está lá em Santo Gira, porque ele sente-se ameaçado, uma vez que sabe-se que na política, quando um autor político é uma ameaça, em algum momento os políticos podem usar a força, podem usar aquilo que são os meios físicos, com vista a eliminar a força. Não é? Eu penso que o líder da Renamo, em algum momento, não pode, em algum momento, usar o seu interesse particular, que é de controlar os recursos moçambicanos, que é de controlar aquilo que são os recursos naturais para o seu belo favor e deixar aquilo que são o interesse do povo moçambicano, que é o desenvolvimento comum, não é? Um desenvolvimento não particularizado, um desenvolvimento de toda a sociedade, sem cor partidária, não é? Eu penso que o líder da Renamo... Não respondeu à minha questão. Será ou não uma estratégia o fato do líder Renamo ter desaparecido da arena política? Bom, a estratégia, em termos militares, sabemos que quando uma unidade política sente-se ameaçada, como dizia, é do espaço político, isto é, quando há uma degradação de forças, em algum momento a unidade política é obrigada a usar, não é? a usar o afastamento do espaço político como uma forma de garantir aquilo que é a sua sobrevivência política a nível do espaço político. Talvez seja esse motivo que levou o líder Renamo a usar Santo Gira como uma forma de garantir a sua sobrevivência política a nível do Estado. Vitor Viagem, será esta mais uma estratégia da Renamo? E constitui de facto uma estratégia. Selma, eu sempre vou insistir. Os partidos políticos são atores estratégicos. Todas as suas ações têm um propósito. Não vamos querer aqui dizer... Não está a falar só da Renamo. Não estou a falar só como um todo. Partido político no seu todo, mas com maior enfoque aos principais que se têm destacado no diálogo político, que é o partido político, que é o Partido Frelimo e o Partido Renamo. Dizia o quê? Não vais querer dizer, Selma, não vais querer dizer, Carlos, que o líder da Renamo encontra-se na parte incerta por vontade própria. Pode em algum momento até constituir uma vontade própria, mas também uma vontade do partido que se resume numa estratégia política. Porque agora vejamos. Mas não foi derivado da situação que aconteceu na Beira quando a casa dele foi cercada? Que acabou se refugiando em Santo Gira? É claro que isto pode exatamente ter influenciado, mas também não podemos esquecer que a Renamo aproveitou-se daquele evento para o refúgio, para a fuga do seu líder, a parte incerta. Com isto quero dizer o quê? Por exemplo, ora vejamos o que tem acontecido agora. Qual é que tem sido o posicionamento dos moçambicanos? Procuramos mais ou menos questionar onde é que se encontra o líder. O que é que o líder está a pensar? O que é que o líder irá fazer? Essas são as questões que pairam aos moçambicanos. Mas por que essas questões pairam Mas onde está, já deixou claro que está em Santo Gira. Está em Santo Gira, é claro. Mas Santo Gira onde? Santo Gira, porque não basta dizer Santo Gira. Não vai me dizer que
as forças governamentais não têm um conhecimento do ponto de vista geográfico desse espaço, que exatamente poderão neutralizar o líder Renamo. Mas, conforme nós sabemos, é que não há nenhuma perseguição, do ponto de vista militar, à pessoa, e do ponto de vista militar e até do ponto de vista jurídico, à pessoa de Afonso Macheta Macasso de Acama. Mas o que acontece é que esta fuga, a parte incerta, constitui grande cavalo de Troia